Da 16ª Legislatura, da 5ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal do Recife, sob a inspiração de Deus. Convido o vereador Jurandir Liberal para assumir a primeira secretaria. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 41ª reunião ordinária da 5ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 26 de maio de 2015. Presidente, senhores vereadores Eduardo Marcos e Heriberto Rafael. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2015, às 15 horas, na Sala João Negromonte, Sala das Sessões, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, sob a presidência do vereador Eduardo Marcos, ocuparam a primeira e segunda secretaria. Almir Fernando e Heriberto Rafael. Contando com a presença dos vereadores Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amário Cipriano, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Guedes, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Eduardo Marcos, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Eurico Freire, Felipe Francimar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jairo Brito, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marcos de Bia, Marcos Menezes, Maré Malta, Michel Colo, Osmar Ricardo, Romerinho Jatobá, Romildo Gomes, Vera Lopes, Wander Florencio e Hilton Brito. Havido número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando, segundo o secretário, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetido à apreciação, foi a mesa aprovada sem restrição. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Carlos Guedes, reiterou suas colocações em relação ao apelo à comissão executiva contra as homenagens concedidas e propostas pela mesa. Em levantamento feito, constatou que o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário não utilizaram a cota que lhes é de direito pelo regimento. Não viu apoio quanto às suas colocações nesse procedimento antirregimentais. Por se tratar da comissão, não passa da Comissão de Justiça. O presidente informou que o assunto está esta manhã ao presidente da Casa, que em breve estará dando uma solução. Constaram várias intervenções. O próximo orador na pequeno expediente foi o vereador Marcos Menezes, Eurico Freire, Almir Fernando. Pela ordem do vereador Jurandir, tratou do projeto do vereador Marcos Menezes, fez uso da palavra pela ordem do vereador Luiz Eustáquio. Várias matérias foram aprovadas. Discussão única do requerimento 2813, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Discussão do requerimento 2828, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Discussão única do projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão Executiva. Conselho de medalha do Neto Mariano, deputado estadual Guilherme Aristóteles Suchou Cavalcante. Foi adiada a discussão do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de autoria do vereador Osmar Ricardo, sobre o oferecimento de colônia de férias para os alunos da rede municipal. Foi adiada a votação, parecer da Comissão de Educação, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Adiada a discussão. Não havendo número regimental, o seu presidente encerrou a presente reunião, convocando a Casa para reunir amanhã, quarta-feira, 27 de maio, no local de costume, no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois lida e aprovada, vai assinar por quem direito. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Leitura do expediente. Ofício número 0237, 2015,
do vereador, aliás, do secretário de Relações Institucionais. Só isso. Não. Essa é a primeira aprovação da... Já? Aprovou? Já pode convidar. Convido o senhor presidente da casa, vereador Vicente Eder Gomes, para tomar assento no comando dos trabalhos. Vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ontem, no dia de ontem, eu fiz uma denúncia aqui sobre a articulação de alguns conselheiros tentando envolver a gestão e o governo do Estado para burlar a lei, inclusive, federal e a lei municipal do Recife, que é a primeira lei que tem sobre a questão da eleição, da unificação das eleições do Conselho Tutelar. Mas vem aqui essa tribuna, vereadora Isabela, convidar Vossa Excelência para que a gente possa fazer uma visita aos conselhos tutelares do Recife. Né? Fazer uma visita para ver a situação que se encontram os conselhos tutelares da cidade do Recife, a dificuldade de trabalho, a estrutura, a deficiência de estrutura dentro dessa secretaria, desses conselhos, a dificuldade para trabalhar, para exercer essa função de conselheiro, mas ao mesmo tempo até ouvir os conselheiros, aqueles conselheiros já de mandato, vereador Gilberto, saber dessa conversa que está nas ruas, porque a gente sabe, onde há fogo, há fumaça, né? E é muito grande esse debate, e é um tema super importante, que se trata de crianças, de adolescentes, de nossa cidade, que a gente fala tanto, e que o governo vem investindo na juventude, né? E a gente, como vereador, temos que fiscalizar, olhar a situação de que se encontram os conselhos, mas também essa denúncia que chegou ao meu gabinete sobre essa questão de tentar não haver eleição agora na primeira quinzena de outubro, que diz a lei municipal. Então, estou aqui reforçando mais uma vez, né, esse assunto. Amanhã é a abertura, vereadora Isabela, Vossa Excelência sabe, foi do Conselho Municipal de Educação. Hoje à noite, né, às 18 horas, né, a questão da Comude, que é o conselho que vai preparar o plano de educação para os futuros 10 anos da cidade do Recife. É importante que esta casa, além do assento do vereador Marco Aurélio hoje, que substituiu a vereadora Isabela, a gente possa também ir lá participar, contribuir. Lá vai estar toda a esfera da educação, vai estar do ASG, que é os Serviços Gerais, ao professor, né, a secretária de escola, a ADI, os ADPPs. Então é um debate importante para planejar o que é que a gente quer para a educação da nossa cidade, né? E é o local e o momento exato vai ser amanhã, na quinta e na sexta-feira, que eu acredito, vereador Gilberto, que o tempo não vai dar para se discutir. Até porque na próxima sexta-feira tem o ato de todas as centrais sindicais, né, de paralisação, né, pela PEC 664 e 665, né? E a gente do sindicato, eu que faço parte do Sindicato de Servidores Municipais, estamos convocando a categoria para parar, para participar do ato que vai sair da FIEP, aqui na Avenida Cuscabugá, às 14 horas da concentração, para sair em passeata, né,
quer tentar garantir a PEC 664 e 665, que é importante para o futuro dos trabalhadores públicos, né, pensando no seu futuro. Então, são temas que a gente precisa avaliar no dia a dia, né, inclusive tem a atuação nossa pedindo para a companheira Dilma não vetar a PEC lá da questão da aposentadoria dos trabalhadores, que passou de 65 anos de idade e 35 de serviço, mas agora passando para 60... Não, da 90... Não, da Bengala não. Da Bengala é outra. Aqui é dos trabalhadores. Então, são 90 anos, na verdade. Então, 35, 60, 90 para os homens. Mulheres, 85. Então, é importante garantir o que foi aprovado no Congresso e aguardar que a presidente Dilma não vete essa PEC, que é importante para os trabalhadores, e que todas as centrais, como a CPB, a CUT, a Força Sindical, a Nova Central, vem defendendo, e esse ato da sexta-feira é exatamente para garantir o direito dos trabalhadores. Obrigado. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Inicialmente, compartilhar com Vossa Excelência a audiência pública que nós fizemos hoje sobre a questão de Brasília Teimosa, que é uma situação que preocupa e que nos deixa alerta, primeiro porque ainda hoje a comunidade de Brasília Teimosa não tem seu plano urbanístico desenhado, definido, estruturado. E participar de uma audiência pública onde a prefeitura não se faz presente, sob hipótese nenhuma, é triste, mas é real. Mas eu canso de denunciar, ou melhor, eu jamais cansarei de denunciar isso aqui nesta tribuna, inclusive pedindo providências do presidente da casa, porque dessa vez só se fez presente a secretária executiva de habitação. Nenhum outro órgão convidado da prefeitura compareceu, o que fragiliza e o que deixa esta casa, mais uma vez, num processo de vulnerabilidade muito grande, porque a gente fica todo o tempo se questionando para que existe o Poder Legislativo Municipal, se o Poder Executivo desconsidera, desrespeita, não atende aos chamados. Aqui já ficou claro que a audiência pública não tem força de convocação, por isso o secretário não precisa se fazer presente, mas que ele se faça presente através de um gerente, através de um secretário executivo. Hoje ficou a prova de que nem assim a prefeitura se faz presente. Só esteve presente a secretária executiva de habitação e nenhum outro convidado da prefeitura se fez presente. Mas eu deixo isso aqui de alerta para o presidente da casa, de que a gravidade está posta, a situação está posta. Agora vamos ver como é que a Casa Zé Mariano vai se comportar diante dessa realidade. Então a audiência foi muito rica, a gente discutiu a situação de Brasília Teimosa, o abandono, não há projeto de habitação, não há projeto estruturador de urbanização. Enfim, o que a gente ouve, mais uma vez, o que deixa amedrontado os moradores de Brasília Teimosa, é o que saiu publicado no jornal do final de maio, onde hoje existe o secretário de Turismo do Estado discutindo o teleférico para Brasília Teimosa. E eu fico preocupada, vereador Osmar. Teleférico para levar quem? Vai levar os pescadores de Brasília Teimosa para o Marco Zero? Vai levar turista para dentro de Brasília Teimosa? É esse o objetivo? Ou de fato, o boato que foi negado do hotel, da construção do hotel ali dentro de Brasília Teimosa, existe ou não existe? Fica a interrogação, a comunidade está alerta, estão todos muito atentos. Mas eu gostaria, antes de terminar meu tempo, fazer menção a essa audiência pública de hoje, mas falar, vereador Osmar, como Vossa Excelência começou tocando no assunto aqui,
hoje é a abertura da COMUD, a Conferência Municipal de Educação. Vereador André Regis, começa hoje. A abertura às 18h30, quinta e sexta-feira de trabalhos intensos o dia todo. E aí eu fico preocupada porque foi chamado para amanhã, inclusive pelo vereador Marco Aurélio, foi chamado para amanhã uma audiência com o secretário para tratar sobre o primeiro quadrimestre de 2015 da Prefeitura. Efetivamente, como é que esta casa se fará representar na COMUD? A Comissão de Educação da Casa Zé Mariano vai estar presente na COMUD? Vai se representar a partir de que vereador? Quem é do Poder Legislativo que vai se fazer presente, representando e participando do processo de discussão do Plano Municipal de Educação que vai gerir os próximos 10 anos da educação da cidade do Recife? Fica a interrogação. Me tiraram do Conselho de Educação, me tiraram da Comissão de Educação, consequentemente me tiraram da comissão que estava estruturando a COMUD, consequentemente me afastaram do processo de discussão do PME. Mas, vereador André Regis, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação, deve ter sido convidado, assim eu espero, e é importante que esta casa se faça presente, porque a representação do vereador Marco Aurélio, amanhã de manhã ele vai estar na reunião aqui, chamada com a Prefeitura, para discutir a questão das metas fiscais. E é uma pena que a Casa Zé Mariano não esteja presente na COMUD. É uma pena. E eu quero aqui mais uma vez denunciar e informar. A Prefeitura da cidade do Recife está chamando a COMUD vai acontecer nesses próximos 3 dias, 2 dias e meio, com abertura hoje à noite, quinta e sexta-feira, sem que o diagnóstico da educação da cidade do Recife esteja fechado, vereador André Regis. Eu quero saber como é que se faz uma conferência sem se ter diagnóstico. A Prefeitura não sabe ainda hoje os números exatos de quantas crianças estão fora das escolas. Não sabe ainda números exatos de quantas crianças em fase de alfabetização ainda não estão sendo alfabetizadas, ou que passaram da fase de educação e não foram devidamente alfabetizadas. Então fica essa preocupação aqui, já encerrando, meu tempo concluiu, mas fica essa preocupação de que ponto vai chegar o Plano Municipal de Educação, o projeto de lei para que esta casa aprove. Esta casa precisa se apropriar da educação da nossa cidade pelos próximos 10 anos. E isso vai acontecer, vereador Almir, nesses próximos 2 dias de debate, com abertura hoje. Então, fico alerta para que todos nós, todas e todos aqui presentes, possamos participar ativamente disso. É responsabilidade nossa, porque isso vem enquanto projeto de lei para ser votado nesta casa. E a gente precisa, vereador Antônio Luiz Neto, se apropriar, Vossa Excelência, que também foi tirado arbitrariamente da Comissão de Educação desta casa. Hoje, a abertura da COMUD, a Prefeitura chama uma conferência sem diagnóstico de educação fechado. Fica essa denúncia e vamos apurar e participar desse processo de decisão. Obrigada. Xalicov. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu venho à tribuna registrar que no último dia 25 de maio foi comemorado o Dia Nacional da Adoção. E neste contexto, eu gostaria de fazer referência à valiosa iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em especial a 2ª Vara da Criança e do Adolescente, da Infância da Capital, que está promovendo hoje, das 15 às 17 horas, uma roda de diálogo sobre as novas possibilidades no campo da adoção. E nesse momento, eles estão sendo debatidos assuntos relacionados à adoção, como a de crianças maiores de 8 anos, grupos de irmãos e também de crianças que têm problemas de necessidades especiais. E de acordo com o Conselho Nacional de Justiça,
o Estado de Pernambuco possui hoje para adoção 226 crianças. Ou seja, o Estado inteiro tem um número de 226 crianças para adoção no Cadastro Nacional de Adoção. E tem um número muito maior, quase triplica esse número, o número de 820 pessoas que pretendem adotar crianças. Graças a Deus que tem um número bem maior de pessoas que têm esse desejo no coração. E conforme o juiz titular da 2ª Vara da Infância da capital, o doutor Hélio Braz Mendes, houve uma redução do número de meninos e meninas à espera de nova família nos últimos 10 anos. Porém, os entraves burocráticos ainda criam dificuldades para os pretendentes à adoção. Portanto, é justo que esta casa parabenize a iniciativa do Poder Judiciário de Pernambuco, em especial o trabalho desenvolvido pela 2ª Vara da Infância e Juventude, que tem, entre suas atribuições, receber os pretendentes à adoção e realizar os procedimentos relativos à inclusão deles no Cadastro Nacional de Adoção. E eu concluo meu discurso dizendo que essa data, Dia Nacional da Adoção, é um dia importante para nós refletirmos sobre o gesto, né, das pessoas que têm o desejo no coração de adotar uma criança. A gente sabe que existem muitas burocracias, muitas dificuldades, às vezes grupos de irmãos, e às vezes uma família quer adotar uma criança, mas só pode adotar se adotar todos os irmãos. E muitas vezes, esses irmãos, eles são aqueles que mais sofrem, né? Ou com a separação, ou porque eles precisam ir para uma casa só e fica mais difícil essa escolha por parte das pessoas que queiram adotar. Mas louvar a Deus pela vida dessas pessoas que têm amor de sobra no coração para adotar essas crianças e adolescentes e parabenizar por essa iniciativa. Muito obrigada, boa tarde, é o que eu tinha a dizer. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Amaro Cipriano Maguari. O próximo, vereador André Regis. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, é de se lamentar. É algo realmente preocupante para o futuro do país, o que ocorreu ontem na Câmara dos Deputados. Nós perdemos uma oportunidade histórica, vereador Antônio Luiz Neto, de estabelecermos as bases para a qualificação, a melhoria da nossa democracia. Com tudo que a gente assiste no dia a dia, com esse sistema político que nós temos e que havia o consenso de que era a necessidade de se reformar, o Congresso Nacional ontem deu uma prova inequívoca que prefere o status quo, que prefere não partir para a redução dos custos de campanha, a criação de melhores vínculos entre representante e representado, melhorando o sistema eleitoral. O PSDB, que foi defensor da proposta de voto distrital misto, votou unido, mas, lamentavelmente, apenas 99 deputados resolveram apoiar o modelo que, na minha concepção, e eu já venho defendendo isso há muito tempo, seria a melhor opção. Metade das vagas para listas fechadas dos partidos e metade para os distritos. Sistema simples, um sistema que todos poderiam compreender facilmente e exercer a democracia se preocupando com aspectos micro
do seu distrito e macro da sua cidade ou do seu estado. Lamentavelmente, essa proposta não passou. Também não passaram as propostas de lista fechada, que tradicionalmente o PT apoia e que até estranhamente o PT não indicou posição favorável a listas fechadas na votação de ontem. E também não passou o chamado distritão. Então, eu tenho ouvido muitas críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Mas, no que se refere à reforma política, ele agiu com uma coragem que outros não tiveram. Ele marcou data, e se ele não considerou o trabalho da comissão, é porque a comissão não teria consenso. E ele havia marcado que naquela data haveria votação. E ninguém pode dizer que não foi contemplado, porque ele colocou para votação modalidades distintas de sistemas. E, lamentavelmente, foi dito não ao distrital misto, foi dito não à votação em listas partidárias e foi dito não ao distritão. Então, continuaremos com esse sistema proporcional em lista aberta, que tem sido responsável pela ampla fragmentação partidária no Brasil. Nesta casa, nós temos 22 partidos. No Congresso Nacional, nós também temos números semelhantes, são mais de 2 dezenas. Não dá para você administrar bem um parlamento com tantos partidos. Onde é que nós encontraremos tantas ideologias para 22 partidos? Acredito que isso é excesso. E nós aqui que iremos nos submeter à votação no próximo ano, a dificuldade é grande para quem está num grande partido contra as artimanhas que são feitas pelos pequenos na formação das famosas chapinhas, causando um déficit de legitimidade muito grande. O PSDB é o segundo maior partido de preferência do Brasil, de acordo com os últimos levantamentos do Ibope. E espero que será o primeiro. Mas nessa casa de 39 só tem 2 representantes. Isso significa uma subrepresentação, na medida em que a grande maioria das legendas aqui não tem conotação ideológica, o que é a negação da ideia de política. Então eu lamento que o Congresso Nacional tenha sido omisso ante o clamor das ruas, omisso ante a um diagnóstico que todos apontaram. Todos diziam que havia necessidade da reforma política. E por que ela não foi feita? Ela não foi feita porque ela compromete a manutenção daqueles que aprenderam os caminhos para se chegar ao poder e não querem arriscar o seu regresso nas próximas eleições. Por isso que qualquer reforma política, eu entendo, inclusive, que deveria ter sido feita com a perspectiva de aplicação futura, para que o debate não seja contaminado no presente. Realmente, senhor presidente, acredito que iremos pagar caro por esse comportamento omissivo da Câmara dos Deputados de não ter acolhido uma proposta que eu acredito que, inclusive, de última hora, o PT passou a apoiar, que era uma proposta vindo do próprio PSDB, que era o proporcional distrital, que é o modelo alemão, o modelo distrital. Se tivéssemos dado esse passo, teríamos dado um passo avante na democracia brasileira. Do jeito que estamos, a tendência é de regredirmos, não é de melhora. Nenhum sinal é positivo, nem no âmbito da economia, nem social, nem política. O Brasil parece que vive um momento bastante dramático da sua história, de falta de perspectiva para a construção de um modelo político que contemple essencialmente o debate político ideológico baseado em valores e também que contemple a necessidade de uma política a ser exercida com decência. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente.
Ele quer falar ali. Eu já botei. Já encerrei. Ele pediu pela ordem. Presidente, pela ordem, eu estava inscrito, mas realmente o tempo não deu para que eu pudesse falar. Eu sei que eu fiquei ex officio, mas eu gostaria, presidente, de poder... Mas eu gostaria, presidente, aí pela ordem, de registrar uma situação que ontem eu fui procurado pela imprensa a partir daquela fala que eu fiz aqui na tribuna na última segunda-feira, que algumas pessoas do partido, além de sair uma nota, saiu algumas pessoas do partido e adiantaram para a imprensa, embora que não botaram para a nota, mas a imprensa veio me dizer que disseram que iriam me punir. Porque eu democraticamente cheguei aqui na tribuna e coloquei a minha posição. Primeiro, eu entendo o seguinte, que posição democrática, nós vivemos numa democracia, e ela tem que ser respeitada. E ela é garantida pela Constituição Federal. O partido do qual eu sou filiado, tem no seu estatuto, colocando que todas as pessoas têm direito a credo, a escolha e a convicções. E eu tenho uma convicção, presidente, e foi essa convicção que eu coloquei de forma democrática nessa tribuna. Então, pessoas ficarem mandando e-mail, falando na minha rede, dizendo que eu vou ser punido, que eu vou ser... Isso, sinceramente, vou estar nas instâncias do partido que for necessária, mas vou estar sempre de cabeça erguida, sabendo que faço parte de uma democracia, e espero que aqueles que estão na direção do partido saibam respeitar isso. Então, a posição desse vereador é uma posição colocada de forma muito equilibrada. Coloquei de forma equilibrada, coloquei sem perseguir ninguém, presidente, mas coloquei de acordo com aquilo que eu acredito. E essa foi a minha posição e será sempre ela aqui nessa casa. Porque eu entrei no partido, porque entendo que o partido é um partido libertário e não um partido repressor. É dessa forma que eu quero registrar isso aqui. Vamos para a ordem do dia. Presidente, pela ordem. Presidente, eu tenho tratado aqui, nesta semana... Prolongamento. Excelência, me cede a palavra pela ordem? Vá, pela ordem. Eu tenho tratado aqui, ao longo desses 3 dias dessa semana, a respeito dos decretos, das proposições feitas pela Comissão Executiva para concessão de títulos honoríficos. Eu tomei conhecimento de que a mesa estaria fazendo isso com fulcro no parágrafo 2º do artigo 444, parágrafo 2º. Parágrafo 2º desse artigo diz: por meio de projetos de lei gerais, cabe à Câmara legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre, aí vem dizendo, etc. Depois ele chega no 345 e diz: a iniciativa dos projetos, de um modo geral, iniciativa, nos termos da lei que regula a lei, e deste rendimento será da mesa diretora, da comissão executiva, do vereador, da comissão permanente ou especial, do prefeito, da iniciativa popular. Então, esse artigo ele está tratando da iniciativa. E o regimento traz um tratamento especial para cada tipo de projeto. Aí ele fala no projeto do decreto legislativo, no projeto da lei ordinária,
no projeto da lei complementar. E lá no 414, ele tem no título 13, tem da concessão de títulos honoríficos. É um capítulo que trata só disso. Então ele diz, para começar, no caput, através de projeto de decreto legislativo, aprovado em discussão e votação única, a Câmara poderá conceder o título de cidadão e a medalha do Médio Zé Mariano a pessoas nacionais ou estrangeiras radicadas no país que se tenham projetado nas atividades culturais, políticas, científicas, sociais ou que se revelarem comprovadamente benfeitoras da humanidade. E vai. Quando chega lá embaixo, aí ele limita. Aí ele limita e diz quem é que tem direito. Aí ele diz, o projeto de concessão do título de cidadão ou da medalha, observadas as formalidades específicas, deverá vir acompanhado de circunstanciada biografia da pessoa que visa homenagear, né? E depois ele diz aí como é que vai se discutir, etc. e tal. E lá no fim ele diz no parágrafo 9, é permitido a cada vereador, e aí ele deixou a exclusividade para os vereadores, a apresentação de somente 2 projetos de decreto legislativo e concessão de medalha do Médio Zé Mariano e projeto de decreto de concessão de título de cidadão por cada legislatura. Então isso aqui está muito claro, presidente, é aquilo que eu disse. Se tivesse claro que a comissão executiva poderia propor, além dos que os membros individualmente podem propor, eu não estaria aqui fazendo esse questionamento. Essa foi a minha questão, e na hora que eu sou desafiado, eu tenho que vir, porque eu tenho a humildade de, se eu tivesse errado, cheguei aqui, perdão, me perdoe, eu errei, eu não fiz o exame que eu deveria fazer. Eu faço questão, dentro da minha maneira de ser, de dar uma palmatória quando eu erro. Então eu quis só fazer esse esclarecimento. A Vossa Excelência, estou à disposição para... Vereador. Ordem do dia. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 2897/2015, de autoria do vereador Henrique Leite, formulando votos de aplauso à Gerência de Livre Orientação Sexual e ao Centro Municipal de Referência de Cidadania LGBT pela realização do casamento coletivo entre pessoas do mesmo sexo numa solenidade civil realizada no dia 23 de maio. Em discussão. Nominal, senhor presidente. Eu voto contrário, senhor presidente. Votação nominal. Tá bom. Chama o Henrique Leite aí. E tem quórum? O presidente tem quórum suficiente para votar? Então eu peço verificação de quórum, presidente. O vereador Carlos Queiros solicitou a votação nominal. De fato, há uma preferência para a solicitação do vereador, porque ele pediu primeiro que Vossa Excelência. Por isso que vamos atender presidente, ao vereador Carlos. Eu queria encaminhar a votação. Vamos cumprir o regimento. Eu queria encaminhar a votação. Não terminou a discussão? Pode encaminhar a votação. Pode encaminhar a votação. Posso encaminhar. Senhor presidente, ontem, esses 2 dias, segunda e terça-feira,
Eu estou encaminhando a votação, tenho 3 minutos, tenho o direito de dizer o que eu quiser aqui, presidente. Senhor presidente, eu vou encaminhar a votação dessa matéria. Segunda e terça-feira, teve vários debates sobre esse tema. Inclusive, o companheiro Henrique Leite foi à tribuna, que fez uma defesa e elogiando a prefeitura por ter tomado essa iniciativa. Exatamente é um tema que vem sendo debatido junto à sociedade. O próprio Partido dos Trabalhadores defende essa posição e, dessa forma, o vereador apresentou esse requerimento. Ele, nesse momento, teve que se ausentar aqui do plenário para tratar do outro assunto, agora retornou e não foi possível fazer a defesa. Portanto, eu vim aqui para encaminhar favorável ao requerimento do vereador Henrique Leite, pedindo aos nobres companheiros que votem sim na matéria. Senhor presidente, em nome da bancada do PSDB, nós orientamos pelo voto sim, pela aprovação do voto de aplauso. Não havendo líder do governo. Senhor presidente, apesar de ser uma matéria do executivo, vou declarar meu voto. Aberta a votação. Eu não voto não. Senhor presidente, após o resultado, eu tenho o direito de fazer a minha declaração de voto. Eu não voto. Solicito ao primeiro secretário a proclamação do voto. Eu não preciso votar. Eu não, na condição de presidente, só empate. Mas se Vossa Excelência quiser saber como eu votaria, se puder, votaria sim. Aprovada a matéria. O vereador Carlos Queiro quer fazer a declaração de voto. Senhor presidente e senhores vereadores, eu regimentalmente quero justificar o meu voto do não pela forma como está redigido o requerimento. Para não pedir vistas, eu preferi votar não. Porque eu não voto contra o ato que foi feito, eu voto contra a discriminação de só fazer esta solenidade para a comunidade LGTB quando existem os outros que precisam e necessitam da mesma forma
de verem sua união oficializada. Então, esse é o motivo do meu não, para não requerer vista no requerimento e propor alterações. Muito obrigado. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 2853 e 2854, 2855 do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão dos requerimentos 2856, 2857, 58, 59, 60, 2861, 62, de autoria, aliás, 2860, de autoria do vereador Amaro Cipriano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2861, 2862, da nova vereadora Vera Lopes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2863, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, do meu líder Osmar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891, 2893, 2894, 2895, 2899, 2900, 2901, 2902, do vereador atuante Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2898, do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Discussão única. Aprovado. Requerimento 2929, do vereador Wanderson Florencio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer 221/2015 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Isabela de Rodão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Matéria extrapauta. Requerimento 2950/2015, de autoria do vereador Eurico Freire. Requer a mesa diretora ouvir o plenário cumprir das formalidades regimentais que seja encaminhado voto de aplauso e congratulação ao senhor Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, deputado federal, pela atuação como vice-presidente da Comissão Especial de Reforma Política, criada em fevereiro deste ano pela Câmara de Deputados, com o objetivo de analisar e consolidar as propostas apresentadas na Casa sobre o tema. Tadeu Alencar é o único representante para integrar o grupo, composto por 34 parlamentares, titulares e suplentes. Da aprovação deste ciência ao excelentíssimo Francisco Tadeu, residente da rua Sala de Sessões da Câmara. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Nada mais. Não havendo mais matéria. Presidente, pela ordem, presidente. Só a título de informação, eu gostaria de convidar todos os vereadores desta casa para amanhã,
às 9h30 no plenarinho, nós estaremos realizando uma audiência pública sobre o monumento histórico Cruz do Patrão. Então estão todos convidados para que a gente possa discutir esse assunto historicamente, culturalmente, também muito relevante para a cidade do Recife. Senhor presidente, eu quero convidar todos os vereadores, todos presentes, para amanhã às 17, das 17 às 21 horas, audiência pública que a gente vai discutir os acidentes de motos, né, na nossa cidade e a regulamentação das cinquentinhas. Obrigada. Senhores vereadores, o grande expediente da tarde de hoje é dedicado à homenagem do centenário do nascimento de Paulo Cavalcante, que inclusive foi vereador nessa casa, que teve um papel importante em Pernambuco, proposição feita pelo vereador André Regis. Declaro encerrado e passaremos para o grande expediente para iniciarmos o grande expediente de homenagem. Senhor presidente, eu informo que eu fui avisado que o vice-prefeito Luciano Siqueira encontra-se na sala da presidência para a homenagem. Eu convido o vereador Almir e o vereador Romildo e a vereadora Isabela para receber o vereador, o vice-prefeito da cidade do Recife. E os convidados que lá estiverem. Deixa eu ver como ele saiu. Quando sair daqui eu ver. É tanta coisa na minha cabeça. Me lembro. Que é pediatra. Senhores vereadores, conforme
foi anunciado o grande expediente da tarde de hoje, em homenagem ao centenário do nascimento de Paulo Cavalcante, requerimento número 231 de 2005, de autoria do vereador André Regis. Passaremos agora à composição da mesa. Tenho o prazer de convidar o vice-prefeito Luciano Siqueira para tomar assento à mesa. O excelentíssimo senhor Sileno Guedes, secretário de Governo da Prefeitura da cidade do Recife. Convidar também a senhora Laís de Barro Cavalcante, neta do homenageado Paulo Cavalcante. Convido o vereador, autor da proposição, André Regis, também para ter assento à mesa. Solicito a todos os presentes para que fiquemos todos de pé para ouvirmos o hino nacional.
Convido o vereador André Regis autor do requerimento, para que ocupe a tribuna e faça o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Vicente André Gomes, excelentíssimo senhor Luciano Siqueira, vice-prefeito da cidade do Recife, excelentíssimo senhor Sileno Guedes, secretário de governo da prefeitura da cidade do Recife, senhora Laís de Barros Cavalcante, neta do homenageado, Paulo Cavalcante. Para mim é uma grande satisfação estar nessa tribuna para homenagear Paulo Cavalcante, mesmo em sendo de gerações distintas, eu posso dizer que provavelmente eu não daria um voto a Paulo Cavalcante. Provavelmente, Magnólia, eu não teria votado no seu pai se ele fosse candidato. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo Cavalcante, e essa homenagem, ela se enche de significado. Eu quero fazer homenagem aqui a um político. E um político é aquela pessoa que defende a sua visão de futuro. Política é a disputa pelas lutas de pessoas que pensam diferentemente sobre que tipo de futuro iremos construir. Paulo Cavalcante, na sua trajetória, ele sempre pautou pela busca incessante pela igualdade. Os grandes políticos, eles buscam dois grandes apoios do ponto de vista das ideias. A luta pela igualdade ou a luta pela liberdade. São dois bens que entram em conflito. E esse grande embate, ele é absolutamente necessário para a política. Eu tenho uma formação liberal. Para mim, o valor sagrado da liberdade, ele entra em conflito permanente com aqueles que pensam de forma oposta na construção de uma sociedade igualitária. Por isso que eu estou dizendo que provavelmente eu não teria votado em Paulo Cavalcante, pessoa que eu admiro profundamente e a cada dia eu passo a admirar mais, em decorrência das informações que vão chegando. Paulo Cavalcante, ele é um nome tão familiar como o nome de qualquer tio meu, em decorrência de uma aproximação familiar. Então eu estou fazendo aqui uma homenagem a alguém que diz muito para a minha história, até em decorrência da aproximação de minha família com Paulo Cavalcante, com os seus filhos. Minha mãe está aí chorando, assim eu vou chorar também. Então, a senhora, eu vou procurar tirar a senhora do meu campo visual. No último domingo, eu peguei minha mãe para almoçar e passei o almoço todinho e ela não conseguia sair das minhas perguntas. Mamãe, eu quero conversar sobre Paulo Cavalcante. Então, qualquer coisa que ela ia sair, eu disse, volte. A gente tem que conversar hoje sobre Paulo Cavalcante. Embora eu tivesse a oportunidade ali de passar histórias que eu aprendi desde pequeno. Até mesmo porque eu conheci Paulo Cavalcante enquanto menino.
Eu não sei qual é o nome daquela criança que está ali. Provavelmente deve ser um familiar de Paulo Cavalcante. Mas nessa idade, eu costumava ir à casa de Paulo Cavalcante no Cajueiro, o bisneto. Então, naquela casa ali, na subida, antes de chegar no Cajueiro, o jardim de Dona Ofélia, que é um nome que eu escuto frequentemente, porque mamãe sempre diz, vamos lá, eu quero visitar a Ofélia. Então, eu estou fazendo aqui uma homenagem a alguém que tem uma aproximação familiar. E o que é que eu posso falar um pouco sobre Paulo Cavalcante, que não é, talvez, usual se falar sobre ele? Porque saber que Paulo Cavalcante foi promotor, saber que ele foi jornalista, saber que ele foi líder de classe, ou quando esteve no Ministério Público, ajudou a organizar a associação do Ministério Público, ou como escritor, Tarcísio, ou como escritor, como sendo presidente da Associação dos Escritores, aqui em Pernambuco, ou como político, deputado estadual e deputado e vereador desta casa. Então, estamos falando aqui, esse dado biográfico, ele, certamente, ele é conhecido da trajetória do escritor, do jornalista, do membro do Ministério Público de Pernambuco, daquele que lutou pelos seus ideais, Paulo Cavalcante. Mas Paulo Cavalcante, além de tudo isso que ele foi, em termos de cargos que passou, eu volto ao ponto inicial. Ele era um político. Ele procurava defender a sua visão de mundo. E defender procurando arregimentar pessoas, procurar convencer pessoas de que era possível se viver numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. E aí o nosso ponto de convergência. Num país de tamanha diferença, vereador Anderson Florencio. Num país onde a ideia de liberdade ela é tão distante, na medida em que tanta gente não tem o básico, e é preciso que haja um papel do Estado de acolher, de proteger, de estimular. Nós temos a convergência de buscarmos uma sociedade que procure, de certa forma, compatibilizar a ideia de liberdade com a ideia de igualdade. E isso, afinal de contas, é o que determina a nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição da busca pela moderação, a busca pelo entendimento de partes que disputaram de forma intensa em lados opostos, buscando uma posição moderada, que é a posição da busca de compatibilização da liberdade com a igualdade. E eu acredito nisso. E eu acredito que só é possível se compatibilizar as duas coisas a partir da educação. É quando um indivíduo ele é bem educado, que ele tem o desenvolvimento pleno enquanto ser humano, que ele pode fazer as suas escolhas. E as suas escolhas políticas. E os grandes políticos se movem por ideias. Então, se Paulo Cavalcante, ao longo da sua vida, acreditava no mundo que era um mundo comunista, é porque ele baseava todo o seu entendimento político na busca incessante por uma sociedade igualitária. Mas estamos aqui falando também de um democrata, de alguém que respeitava o diferente. E que não era uma pessoa fundamentalista que procurava transformar todo mundo exatamente no seu perfil político. Daí ele ter tantos amigos que pensavam de forma distinta da deles, entre os quais aí eu destaco
a aproximação aí, mais uma vez, familiar do jornalista, grande amigo de Paulo Cavalcante, o meu tio, o jornalista Edson Regis. Eu estava hoje, antes inaugurando aqui, dessa sessão, vereador Sileno, vereador porque já foi vereador dessa casa, o secretário Sileno Guedes, pensando nos lugares que Paulo Cavalcante passou e eu também passei. E entre eles, nós temos não apenas essa casa, como também a tradicional Faculdade de Direito do Recife, do outro lado da avenida, onde inclusive ele fez parte do diretório acadêmico, lutando contra o Estado Novo de Getúlio Vargas, e que posteriormente, inclusive, veio a receber o nome de Demócrito de Souza Filho, que foi também um jovem que provavelmente foi seu companheiro, seu colega, e que foi alvejado na sacada do Diário de Pernambuco, sendo morto, vitimado ali pelo regime do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, por tudo isso, eu acredito que alguém que tem a dimensão e a estatura de Paulo Cavalcante, de defender, de escrever, de procurar convencer as pessoas de que é possível se construir um futuro melhor, mais decente, mais digno e, essencialmente, no seu caso, onde as diferenças sejam diminuídas para que haja dignidade para todos, essa homenagem ela é mais do que justa, porque isso de fato foi a sua vida. E nesse momento em que a vida nacional carece de tantos políticos, carece de tantos homens públicos com a verdadeira dimensão de homens preocupados com o bem coletivo, que é o caso que nós estamos tratando aqui. E essa é uma característica do político. O político, onde ele está, ele procura sempre interferir. E nós vemos na vida de Paulo Cavalcante isto. No Ministério Público, na Faculdade de Direito, na sua cidade, sempre dentro do seu partido ou entre os escritores, procurando interferir na construção de uma sociedade mais fraterna, justa e igualitária. Paulo Cavalcante não, portanto, exercia cargos para benefício próprio. Ele era alguém que, de fato, merece ser homenageado nesse centenário, para que sirva de exemplo a outros futuros pretendentes à vida pública. Porque exemplos precisam ser cultivados, precisam ser todos os dias festejados, os grandes exemplos, para que sirva de incentivo para que mais pessoas procurem a vida pública, procurando interferir com o seu futuro de acordo com aquilo que ele acredita. Contradizendo as minhas próprias palavras inicialmente, talvez hoje, com tanta carência de verdadeiros homens públicos, eu votaria em Paulo Cavalcante. Porque, acima de tudo, hoje, o que nós estamos precisando na vida pública é de homens e mulheres decentes. Muito obrigado. É uma grande honra para mim estar aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigado. Gostaria de convidar o vereador André Regis para, em nome da casa, fazer a entrega de um ramalhete de flores à esposa do senhor Paulo Cavalcante, que muito nos honra a sua presença. Senhor presidente, eu vou transferir essa incumbência à minha mãe, amiga de Dona Ofélia, a senhora Maria do Carmo, que está aqui embaixo.
Gostaríamos de registrar a presença de diversos vereadores que aqui se encontram. Almir Fernando, Antônio Luiz Neto, Isabela de Roldão, Aderaldo Pinto, Heriberto Medeiros, Wanderson Florencio, Romildo Gomes Neto, vereador Henrique Leite, o senhor José Luiz Mota Menezes, presidente do Instituto de Arqueologia e Geográfico de Pernambuco, e fazer um registro com muita satisfação de Juarez Correa, escritor e ex-chefe de gabinete de Paulo Cavalcante, que se encontra nas galerias e que tenho a honra de lhe convidar para vir para o plenário da Casa. Solicito ao secretário de Governo para ler um documento, uma carta encaminhada pelo prefeito da cidade do Recife. Senhor presidente, senhor vice-prefeito, senhores vereadores, senhoras vereadoras, familiares de Paulo Cavalcante, convidados aqui presentes, senhoras e senhores, fui incumbido pelo prefeito do Recife, que se encontra em Brasília, na Marcha dos Prefeitos, que nessa tarde fizesse a leitura dessa carta, dessa mensagem, uma vez que se estivesse em Recife, certamente estaria presente, como esteve na Assembleia Legislativa no início dessa semana. Então, diz a carta: Senhoras e senhores, senhor presidente, impedido de estar nesta justa homenagem ao centenário do humanista Paulo Cavalcante, fiz questão de solicitar ao presidente da Casa, para quebrar o protocolo, em que pese estar representado pela presença honrosa do vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, pedi ao presidente do meu partido e secretário de governo da Prefeitura do Recife, Sileno Guedes, que faça a leitura de algumas palavras que não poderiam deixar de ser registradas neste momento. A parte da nossa história construída pela vida honrada de Paulo Cavalcante dá orgulho a todos que lutam por um país democrático e com justiça social. Um homem que viu de perto a fome e a miséria, matando pessoas, e que fez da luta pelos mais pobres o seu projeto de vida. Por seus ideais e atitudes, se transformou em um grande ícone da luta contra a ditadura, reunindo inteligência, firmeza e coragem, que dificilmente encontramos em uma só pessoa. Sua atuação incansável e voluntária na defesa de centenas de companheiros presos também foi uma marca da sua preocupação com o ser humano, indo além da luta pela democracia. Meus prezados, eu nasci na década de 70, e mesmo que meus pais tenham me iniciado muito cedo na militância política, vivi apenas os momentos finais da luta pela redemocratização do nosso país. Os brasileiros da minha geração receberam de uma geração obstinada aquilo que reputo como a mais valiosa conquista de um povo, que é a democracia. Brasileiros que entregaram suas vidas, que abandonaram seus projetos pessoais de formação profissional ou de construção de famílias, em nome de nosso país e de seu povo. Pessoas que foram presas, torturadas, mortas e até mesmo expulsas do Brasil. É exatamente por isto que minha geração tem uma imensa responsabilidade com o Brasil. Temos a obrigação de garantir que a democracia brasileira amadureça e se consolide para construirmos um país com mais justiça social, entregando a nossos filhos e netos um Brasil melhor do que o recebemos. Este é o sentimento que me orienta e que entendo deve ser o compromisso de todos nós. Obrigado, Paulo Cavalcante. Obrigado a todos que, lutando com ele, nos legaram a democracia brasileira. Geraldo Júlio de Melo Filho, prefeito da cidade do Recife. Muito obrigado.
Meus senhores, minhas senhoras, encontra-se na mesa, diretora, o vice-prefeito da cidade do Recife, e que deseja manifestar palavras sobre Paulo Cavalcante. Prefeito, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente Vicente André Gomes, demais integrantes da mesa, Ofélia, Moema, Magnólia, amigos, parentes, companheiros de luta de Paulo Cavalcante, eu quero tão somente acrescentar o que está sendo dito em torno da vida, da trajetória de lutas e do exemplo de Paulo, tão bem sistematizados e situados nos diversos momentos históricos da sua trajetória militante, na revista editada pela CEP e da escrita do nosso querido amigo, escritor, jornalista, Najib Jorge Neto. Eu quero apenas tão somente fazer aqui um registro. Certa vez, tendo lançado um livro de memórias, a escritora Nélida Pinhon, perguntada por uma repórter num programa de entrevista na televisão, se ela teria sido capaz de recompor toda a sua trajetória de vida, indo da infância, da adolescência, até aqueles dias em que ela concluíra o seu livro de memórias. Ela então sorriu e respondeu para a repórter: minha filha, a memória por si mesma é criativa. Claro que eu revisitei a minha infância e a minha adolescência, porém com o olhar maduro dos tempos atuais. Eu faço essa referência para aqui dizer o que eu comentava há pouco, ali na entrada, na sala de recepção, que a nossa luta, a luta pela qual Paulo emprestou o melhor de si, é uma luta de milhões, no mundo inteiro, no Brasil inteiro. E, por conseguinte, uma luta em que a grande maioria passa como anônima. E alguns ficam, muitos ficam pelo registro da participação em determinados momentos marcantes da trajetória de luta do nosso povo. E outros, mais do que isso, não apenas como partícipes, como cronistas, como observadores atentos e como analistas, deixando para as gerações posteriores uma obra. É o caso de Paulo. Paulo nos lega uma obra, além do seu exemplo militante, uma obra que há de ser, como diria a escritora Nélida Pinhon, revisitada de tempos em tempos, sobretudo em momentos críticos ou em momentos de grandes possibilidades de mudanças no nosso país e no nosso Estado. É sempre útil, é sempre necessário rever os registros daqueles que, como Paulo Cavalcante, nos deixaram para uma releitura de fatos que foram traduzidos com tanta precisão, de análises feitas segundo suas convicções, para que nós possamos nos instruir para compreender melhor o momento atual na perspectiva do futuro. Por fim, eu ainda aqui faço um registro. Eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, conversar com Paulo Cavalcante. Primeiro, lá atrás, quando me incluía entre estudantes de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, alcançados pelo Decreto-Lei 477, e Paulo, voluntariamente, nos defendeu. Defendeu um grupo de estudantes ameaçados de serem subtraídos da comunidade acadêmica por força do Decreto-Lei 477. Ali um contato fortuito, um contato de um jovem que iniciava a sua militância diante de um homem maduro que nos recebia exatamente para nos orientar e para receber de cada um de nós uma procuração simples pela qual ele iria nos defender, gratuitamente. Posteriormente, tendo saído da cadeia, já maduro, em diversas oportunidades eu pude dialogar com Paulo. E aí, eu não poderia deixar aqui
de registrar esse traço marcante da personalidade de Paulo Cavalcante. Sobretudo nos dias que correm, quando uma simples divergência se converte rapidamente em inimizade. Quando uma polêmica dificilmente é travada no terreno próprio dos argumentos, das ideias, das convicções, e se resvalam para agressões. Num tempo de intolerância, Paulo era um homem que dialogava com todos nós, ressalvadas as diferenças, as concepções teóricas e ideológicas muitas vezes distintas, porém com atenção, com uma receptividade, com um respeito, né, marcante e exemplar. Bom que os jovens de hoje, aqueles que militam nessa quadra da vida brasileira, tão imbuídos da intolerância, do desrespeito, da agressão, da tentativa de a cada instante, a toda hora, rotular as pessoas que não pensam como si mesmo, pudessem se mirar no exemplo do escritor, do jornalista, do advogado e, sobretudo, do militante comunista Paulo Cavalcante. Muito obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, vamos ouvir o senhor, conhecido por todos nós, uma referência no Recife muito importante, que irá ler uma crônica sobre o Recife, de autoria de Paulo Cavalcante. Albuquerque Pereira. Senhor presidente, senhor vice-prefeito, componentes da mesa, senhoras e senhores, a crônica é Grito de Amor pelo Recife, de Paulo Cavalcante, publicada no livro Homens e Ideias do Meu Tempo. Sem tom de brincadeira, costumo classificar-me como um internacionalista provinciano. Politicamente sou um cidadão do mundo, meio perdido nas divagações a respeito dos destinos da humanidade. Mas, se trata de amor, aí eu sou arriado de 4 pneus pelo Recife. Amo o Recife, o céu, o mar, os rios, a brisa do cais do porto, as areias de Boa Viagem e, sobretudo, o pôr do sol nas tardes mornas de verão. Antigamente era melhor? Talvez. Na verdade, nos meus tempos de menino, o Recife era mais limpo, mais saudável, menos violento. Passei minha infância e adolescência ali perto da Ilha do Leite, quando a ilha era a ilha mesmo, cercada d'água. Vivi quase 20 anos perto do Hospital Pedro II, nos Coelhos, antro de marginais, como diziam as crônicas jornalísticas da época. Meus colegas de vadiação e sacanagem eram moleques da Ilha do Leite, com os quais aprendi muita coisa da vida que os insossos livros da minha escola primária não ensinavam. Devo a esses moleques
os meus melhores sentimentos de ternura e humanismo, a quebra de muitos preconceitos, inclusive raciais. Antigamente era melhor? Talvez. Me lembro dos tempos em que a polícia militar fazia retretas nas praças da cidade e jovens oficiais garbosos disputavam com os civis no footing da Rua Nova o namoro das mocinhas do bairro de São José. Me lembro dos tempos em que os bondes da Tramways conduziam nos mesmos bancos pobres e ricos, patrões e empregadas domésticas. Ah, os bondes elétricos, democráticos e pontuais da Tramways. Me lembro das regatas com as aguerridas guarnições do Barroso, do Náutico e do Esporte, a animarem as torcidas das margens do Capibaribe. Me lembro do buraco de Otília, montado sobre palafitas na Rua da Aurora, onde Pelópida Silveira, eu e Roberto Rossellini almoçamos uma peixada de coco. Antigamente era melhor? Não sei. Hoje, o Recife é a quarta cidade mais miserável da Terra, onde meninas de 10 a 12 anos se prostituem nas madrugadas do cais do Porto. São 500 mil meninas prostitutas só no Nordeste, 20 mil menores perambulando pelas ruas da capital, cheirando cola, furtando, mijando pelos becos, mendigando uns trocados nos sinais luminosos, na breve parada dos automóveis. Os muros do Recife estão cheios desta frase: de quem é a culpa? Terrível pergunta. De quem é? Todos nós devemos um meia-culpa diante do Recife. A natureza pelo belo de nascença. Nós, homens e mulheres deste milênio de desigualdades sociais, de guerras e violência contra os direitos humanos, tornamo-lo triste e feio. O Recife é o mesmo Recife dos tempos de antanho. O Recife poético e heróico dos versos de Carlos Pena, Gilberto Amado e Áustrio Costa. Hoje, o Recife tem medo de suas crianças. Certa vez, Oliveira Lima denominou o Recife de capital da inveja. Que usar os invejosos, os despeitados, os complexados, os que, mentindo, sabem que caluniam, mentindo, sabem que difamam, mentindo, sabem que injuriam, mas mentem. E mentem contra homens sérios e dignos que eles não são. Eu, por mim, respondo à pergunta dos muros da cidade. A culpa é nossa. O Recife não mudou. Mudaram os homens. Mudamos nós. Quando os grupos de extermínio matam 3 crianças por dia no Recife, morremos todos nós. Por quem os sinos dobram? Indagava Hemingway. E o grande escritor respondia: a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano.
E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, nós temos a honra de ouvir uma jovem, neta do homenageado Paulo Cavalcante, Laís de Barros Cavalcante. Cumprimento o senhor presidente vereador Vicente André Gomes, o vereador André Regis, autor do requerimento, né? Luciano Siqueira, vice-presidente da cidade do Recife, e Sileno Guedes, secretário de governo da prefeitura da cidade do Recife. Agradeço ao vereador André Regis por ter requerido a homenagem na Câmara ao centenário de Paulo Cavalcante, cujos pais, Cleto Regis e Maria do Carmo, eram amigos do meu avô. Boa tarde a todos os cidadãos presentes. Falar do meu avô, Paulo Cavalcante, é uma tarefa fácil. Todas as vezes que seu nome é citado, sua figura é associada a um homem justo que lutou por um mundo melhor. Teve muitos amigos e admiradores que até hoje lembram de histórias sempre muito bonitas a seu respeito. Durante esses últimos dias em que temos celebrado o centenário do seu nascimento, vários elogios foram feitos à sua personalidade e convicções políticas. O que resta a mim, neta mais nova de Paulo Cavalcante, é agradecer as homenagens em nome da minha filha, da minha família, da minha avó Ofélia, meu pai Carlos, minhas tias Magnólia e Moema, meus 6 primos, os 13 bisnetos, nora e genros dos meus avós, incluído nessa família pessoas como Sérgio, Zenaide, Maria, Zanita, Maurício, que conviveram sempre conosco. Agradecer e dividir com todos esses momentos de homenagens um homem que viveu para mudar o mundo para melhor. Pessoas como essas sempre devem ser lembradas. Meu depoimento só poderia ser emocional, de quem conviveu intensamente com um avô carinhoso e presente, que sempre me ajudou, por exemplo, nos trabalhos escolares, quando eu pedi uma opinião diferenciada. Junto à família, transmitia os mesmos princípios que pregava e aplicava à sua vida de homem político, como a honestidade, a justiça, o amor e a solidariedade. Todos os sábados eram e continuam sendo dedicados à família. Nos meus quase 40 anos de vida, não me recordo do tradicional almoço ser cancelado na casa dos meus avós em Cajueiro. A herança deixada por meu avô não foi material. Nenhum de nós é consumista. Não focamos nossos esforços em acumular riqueza, transferir patrimônio. Lutamos pelo que precisamos para viver com dignidade. Aprendemos a compartilhar o excedente, seja ele material ou imaterial. Aprendemos que devemos ter liberdade para escolher nossos caminhos, profissões, posições religiosas, ideologias políticas, sempre consciente de que o mundo não se resume a nós mesmos, mas sim a uma infinidade de pensamentos e ideias que devem ser debatidas e respeitadas. O legado deixado por Paulo Cavalcante foi de perseverança, luta pelos ideais, amor à literatura, à música, à pintura e principalmente aos homens. Essa é a maior herança, um patrimônio imaterial que traz junto a responsabilidade de preservá-lo e transferi-los a todos. Obrigada, vovô. Obrigada a todos. Excelentíssima senhora Laís Barro Cavalcante,
excelentíssimo vice-prefeito Luciano Siqueira, excelentíssimo secretário de governo Sileno Guedes, meu caro vereador André Regis. Eu fui vereador com Paulo Cavalcante. Juarez sabe disso. Me sentava ali. E Paulo, sempre calmo, sempre ponderado, orientando pela sua experiência aos vereadores que chegavam e iniciavam a vida pública. Muitas vezes me aconselhei dele. No fogo da oposição, na época que ele foi vereador, traduzindo o sentimento que nós temos e tínhamos na época sobre a questão dos princípios do nacionalismo, da liberdade, da igualdade, Paulo Cavalcante sempre foi o guia de tudo isso. Uma certa vez, Laís, fizemos aqui, aconteceu no Recife, aí no Banorte, uma discriminação racial. O negro tinha sido discriminado num caixa do Banco do Banorte. E foi um protesto. Eu vivia no comando da luta em defesa do negro. Criávamos aqui na casa a comissão em defesa do negro. E Paulo Cavalcante muito entusiasmado com a luta. Para encerrar, hoje eu presido essa sessão. Presido essa sessão com muita honra. Essa tarde é histórica. Essa tarde representa um sentimento da verdade, de um homem próprio, de um homem digno, de um homem que honrou a vida inteira a pátria onde nasceu. Mas eu queria contar aos senhores presentes que nós fizemos aqui um júri simulado. E o advogado de acusação do banco foi Gilberto Marques. E numa sintonia perfeita com Paulo Cavalcante, Paulo muito entusiasmado sobre a forma com que a gente estava colocando e questionando a discriminação racial, quando terminou a sessão, Paulo Cavalcante disse a mim: ser negro não é ser somente negro, é se sentir milhões de negros, todos humanos, para sermos iguais. Tenho dito, parabéns pela homenagem que a Câmara faz, André Reis. Convocamos a sessão para o horário regimental amanhã.